Good morning, everyone. Bom dia a todos. It is wonderful to be with you today. É maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Some of you who have watched American Western movies Alguns de vocês May já think- ouviram falar de filmes de faroeste americano. may think by my accent that I am a cowboy. Pode achar que o meu sotaque é o sotaque de um cowboy. I can assure you that I've only been on a horse one time. Mas eu asseguro você que só estive em cima do cavalo uma vez na vida. As Pastor Paolo said, my name is Brian Stewart, and I am the Director of Global Engagement for your sister denomination in the USA. Então, como o pastor Paulo falou, meu nome é Brian Stewart e eu sou o diretor de engajamento global da sua denominação irmã lá nos Estados Unidos. We are called a Covenant Order of Evangelical Presbyterians, Nós somos chamados uma Ordem da Aliança dos Presbiterianos Evangélicos, or just ECO for short. ou numa sigla menor, ECO. I've never been to Brazil before this week, Eu nunca estive no Brasil antes dessa semana, but I must say that I am enjoying your country and your food very much. mas eu devo dizer que eu estou amando o seu país e a sua comida, gostando muito da sua comida. I'm not sure if I'm going to fit in the airplane seat when I go home in a few days. Eu não sei se eu vou caber no assento do avião quando eu voltar para os Estados Unidos depois. Even though I've never been to Brazil, I have met many Brazilians over the years. Mesmo nunca tendo vindo ao Brasil antes, eu já conheci muitos brasileiros ao longo dos anos. Every year in the past, my wife and I used to attend a church planting conference. Todo ano, no passado, minha esposa e eu costumávamos frequentar uma conferência de plantação de igrejas. And there were always church planters there from many countries around the world, Korea, Kenya, Sudan, others. Então, lá nessa conferência, tinha plantadores de igrejas de muitas nações do mundo. Coreia, Quênia, Sudão e outros. And there was always a group of Brazilians there. E sempre tinha um grupo de brasileiros lá. And I always knew who they were E eu sempre sabia onde eles estavam. because they were the loudest people at the conference. Porque eles eram as pessoas mais barulhentas da conferência. In the evening in the hotel, they would always gather together around a piano or a guitar, and they would be singing and singing and singing. Todas as noites no hotel, eles iam estar perto do piano ou com o violão na mão e cantando. From that day, I developed a saying about Brazilians that I share all over the world. E desde então, eu desenvolvi um ditado sobre brasileiros que eu sempre compartilho. If you want to start a party, Se você quer começar uma festa, all you need is one Brazilian. tudo que você precisa é de um brasileiro. Amém? Amém? Thank you for preparing me for heaven, Obrigado por me prepararem para o céu. because I am convinced that heaven would be one long singing party. Porque eu estou convencido de que o céu vai ser uma longa e extensa festa. And there we will have a party in the presence of Jesus. Uma festa na presença de Jesus. If you have your Bibles with you this morning, will you turn with me now to the prophet Isaiah? Se você está com as suas Bíblias agora pela manhã, por favor, abra comigo no livro do profeta Isaías. We will be looking at Isaiah chapter 49. Nós vamos ler o texto de Isaías, capítulo 49. I wish I had the time to comment of all of the verses in this chapter, Eu gostaria de ter o tempo para comentar sobre todos os versículos nesse capítulo, but instead I want to ask Tiago to read only the first 6 verses in Isaiah 49. mas em vez disso eu vou pedir para o Tiago ler somente os primeiros 6 versículos de Isaías 49. And then I'm going to spend most of my time commenting only on verses 5 and 6. Eu vou passar a maior parte do tempo comentando somente nos versículos 5 e 6. Hear now this reading of the Word of God. Então vamos à leitura da palavra. Escutem-me, ilhas, ouçam nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada e escondeu-me na sombra da sua mão. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é o meu servo, Israel, em quem revelarei o meu esplendor. Mas eu disse: tenho-me afadigado sem propósito algum, gastei minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é por direito está nas mãos do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Agora, porém, diz o Senhor, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele, pois sou honrado aos olhos do Senhor,
e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: para você é coisa diminuta ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. May the Lord God bless to us this reading of a portion of His Word. Que o nosso Senhor Deus nos abençoe na leitura dessa porção da sua palavra. The Word of God came to Isaiah when the people of God were in a desperate situation for more than a generation. A palavra de Deus veio a Isaías quando o povo de Deus estava ainda numa situação desesperadora por mais de uma geração. The Jews had been deported to the land of Babylon, and there seemed to be no hope of their return. Os judeus tinham sido deportados para a Babilônia e parecia que não tinha casa ou lar para voltar. All the old ways seemed to have been lost. Todos os velhos costumes pareciam estar perdidos. They had experienced trauma and loss. Eles tinham experimentado trauma e perda. They were sad and scared. Eles estavam tristes e assustados. But then God gives Isaiah a series of prophecies about one who would come to them as a servant. Então Deus dá a Isaías uma série de profecias sobre aquele que viria e serviria a eles como o servo. A Messiah who would bring the people back to the land and heal the nation from its sin. Messias que traria Israel de volta para a terra e curaria a nação do seu pecado. The servant would accomplish this by taking on the sins of the nation unto himself. E o servo completaria isso tomando sobre si os pecados do povo. He would take the pain and the struggle of the people in such a way Ele tomaria sobre si as dores e as lutas do povo de tal forma that salvation would not only come to the nation of Israel, but to all the world. que a salvação não seria somente para o povo de Israel, mas para todo mundo. And so starting in Isaiah 49, we have what is called by biblical scholars the second of four servant songs. Então, começando no capítulo 49 de Isaías, nós temos o que os comentaristas bíblicos chamam de o segundo de 4 cânticos dos servos. And we as Christians understand these prophecies to be about the coming of Jesus. E nós cristãos entendemos essas profecias que elas são sobre a vinda de Jesus. The prophecy starts out in verse 1 with the Messiah speaking about himself. Então a profecia começa no verso 1 com o Messias falando sobre si mesmo. And he's calling the nations to hear what he was about to say. E ele está chamando as nações para escutarem o que ele tem para dizer. So in verse 1, Messiah says, "Listen to me, you islands. Hear this, you distant nations." Então no versículo 1, Messias diz: escutem-me, ó ilhas, When the- ouçam isso, terras distantes. When the ancient Jews heard the word islands, it was their way of describing the farthest away lands that they could imagine. Então, quando os judeus antigos usavam a palavra ilhas, eles estavam se referindo aos lugares mais distantes, no além-mar. The furthest places across the sea. Os lugares mais distantes da terra, além do mar. By telling them to listen, the Messiah wants these people who live far away to hear what he is about to say. Então, a falar para eles escutarem, o Messias deseja que essas pessoas de lugares muito distantes escutem o que ele tem para falar. And then in the second half of verse 1, the Messiah begins to describe who he is and what he will do when he comes. Então, na segunda metade do versículo 1, o Messias começa a descrever-se a si mesmo e também falar o que ele viria a fazer. Theologians call this the incarnation, Os teólogos chamam isso de encarnação, where the Son of God becomes flesh and dwells among us. quando o Filho de Deus se torna carne e habita entre nós. And we see here that the Messiah, even before he is born, is called with a specific purpose to be the Savior of the world. Então vemos aqui que o Messias, mesmo antes do seu nascimento, foi chamado com um propósito específico de ser salvador do mundo. The Messiah would be the embodiment of all that Israel was supposed to be. O Messias seria a corporificação, a materialização de tudo que Israel deveria ser. Even taking on the punishment of the people Até mesmo tomando sobre si a punição merecida do povo. in the despair and humiliation of the cross. No desespero e na humilhação da cruz. And then in verse 5, we hear the big news. Então no verso 5 a gente escuta as grandes notícias. This is what the ancient Israelites, the ancient Jews would have wanted to hear more than anything else. E isso é o que os antigos judeus queriam ouvir desde sempre, mais do que qualquer coisa.
In verse 5 it says, "And now the Lord says, He who formed me in the womb to be his servant, to bring Jacob back to him and gather Israel to himself, for I am honored in the eyes of the Lord, and my God has been my strength." Então diz assim: agora diz o Senhor, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir o povo de Israel a ele. Pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o Senhor tem sido a minha força. Can you imagine how those ancient Jews must have felt when they heard this good news? Você consegue imaginar como aqueles judeus devem ter se sentido quando eles ouviram essas grandes notícias? Surely they must have been overjoyed that God would restore Israel and the national security and the stability of their culture would come back. Eles certamente ficaram muito felizes, extremamente felizes, pela restauração da esperança de Israel e também da segurança nacional, a estabilidade cultural que isso representaria. Their old patterns of life would return. Que os seus padrões antigos de vida retornariam. Herds of animals peacefully going back and forth from the fields. Rebanhos de animais poderiam ir de lá para cá, daqui para lá nos campos em paz. Crowds of people would once again return to the temple. Multidões de pessoas poderiam mais uma vez voltar para o templo. All of this would be a sign of the return of God's favor upon his people. Tudo isso seria um sinal do retorno do favor de Deus sobre o seu povo. The old ways would come again. Os velhos costumes voltariam. Things would be like they used to be. As coisas seriam como costumavam ser. A normal, comfortable routine is good, right? Uma rotina normal e confortável é boa, certo? Or is it? É isso mesmo? I have heard that your church here in Curitiba has a grand history of over 120 years. Eu soube que a sua igreja aqui em Curitiba tem uma grande história de mais de 120 anos. Did I say that correct? Curitiba. What? Curitiba, yes. Curitiba. Falei isso certo? Curitiba? Yes. Duh. Okay. Curitiba. I heard about this story all the way back in America. Eu ouvi as histórias daqui lá nos Estados Unidos. There was a time years ago in this church where there were over 1,000 people in this church. Teve um momento histórico nessa igreja que tinha mais de 1.000 pessoas aqui. Surely that must have felt good. Certamente isso deve ter sido muito bom. Years ago in the United States, Anos atrás, nos Estados Unidos, there was also a time when going to church was a normal part of people's routines. teve um momento nos Estados Unidos que ir à igreja era uma parte muito normal da rotina das pessoas. But this is not the same anymore. Mas isso não é mais assim agora. My home church as a boy used to be the same size as your church years ago. A minha igreja de origem, de quando eu era criança, um garoto, era do mesmo tamanho da igreja de vocês anos atrás. It had at its height 1,000 members. Ela teve no seu pico aproximadamente 1.000 membros. It was started in the year 1764. Ela começou no ano 1764. And it grew in the 1800s when a great revival came to the United States. E ela cresceu durante o século XIX, quando teve um grande reavivamento nos Estados Unidos. But now my home church as a boy is smaller than your church today. Mas agora, a minha igreja de origem, de quando eu era garoto, é menor do que a igreja de vocês hoje. It's about the size of the gathering that we had downstairs in the fellowship hall earlier. Ela é mais ou menos do tamanho do encontro que nós tivemos hoje aqui embaixo, quantidade de pessoas aproximada. So there are several reasons for this. E há muitos motivos para isso. One reason is, and I'm being honest with you now, Um motivo para isso, eu estou sendo honesto com vocês agora, the denomination in which they were a part became liberal in their doctrine. a denominação ficou liberal na sua doutrina. My friends, when the church waters down the challenge of the gospel, Meus amigos, quando a igreja dilui o desafio do evangelho, she loses the Holy Spirit's power to change lives. ela perde o poder do Espírito Santo para transformar vidas. And the church becomes little more than a social club. E a igreja fica nada mais do que um clube. This has caused many people like me to leave my former denomination that I'm a part.
E isso fez com que muitas pessoas como eu deixassem aquela denominação and to become a part of ECO. e me tornasse parte da outra denominação ECO. There are about 420 churches in ECO in the United States, Tem aproximadamente 420 igrejas da ECO nos Estados Unidos and there are about 420 churches in IPIB in Brazil. e tem aproximadamente 420 igrejas da Presbiteriana Independente no Brasil. We have many things in common. Temos muitas coisas em comum. Second, the church has not listened to the culture around it to find new ways of communicating the truth of the gospel. O segundo motivo para a diminuição daquela igreja é que ela não escutou a cultura em volta dela para encontrar novas maneiras de comunicar o evangelho. They spend more time dreaming of a time years ago Eles passam mais tempo sonhando a respeito daquilo que passou anos atrás. when things were normal and the church was full. Quando as coisas eram normais e a igreja estava cheia. Meanwhile, American culture has continued to drift more and more away from its Christian roots. Enquanto isso, a cultura americana continua a se distanciar cada vez mais das suas raízes cristãs. And churches like my boy head church are now at a loss on how to respond. E igrejas como a minha igreja de origem, quando eu era garoto, estão agora perdidas em como responder a isso. I have heard that some of these secular trends are coming to Brazil as well. Eu ouvi dizer também que essas tendências secularizantes estão chegando no Brasil também. Maybe you have felt them here in Curitiba. Talvez você tenha sentido isso aqui em Curitiba. I also know of some of the past trauma and disruption that you as a congregation have faced from a few years ago. Eu também soube do trauma e dos momentos disruptivos que vocês enfrentaram como igreja nos últimos anos. So many painful things. Tantas coisas dolorosas. My friends, every church has its hard seasons. Meus amigos, toda igreja tem as suas temporadas difíceis. Satan hates the church. Satanás odeia a igreja. The question is, how will we be faithful to Jesus the Messiah now? A pergunta é como nos manteremos fiéis a Jesus, o Messias, agora, Today. hoje. One way to respond to this question from God is to say, we will just dream of the old days. Uma maneira de responder isso para Deus é dizer: a gente deveria continuar sonhando sobre os velhos dias. We would like to go back to our former routines. Nós gostaríamos de voltar para as nossas rotinas antigas. We would like to take care of ourselves first. Nós gostaríamos de cuidar de nós mesmos primeiro. But now look at what God says in verse 6. Mas agora veja bem o que Deus diz no versículo 6. God explodes his people's desires to go back to the old days. Deus explode o desejo das pessoas de simplesmente voltar para as tradições antigas. He says this to his Messiah. Ele diz isso para o seu Messias. He says, "It is too small a thing for you to be my servant, to restore the tribes of Jacob and bring back those of Israel I have kept." Ele diz: para você é coisa diminuta ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. God is saying to his people, your dreams are too small. Deus está dizendo para o seu povo: seus sonhos são muito pequenos, coisa diminuta. You think I am sending Messiah just so that you can get back to normal. Vocês acham que eu estou mandando o Messias só para que tudo voltasse ao normal? To return to the way that things used to be. Para retornar as coisas do jeito que elas eram antes. Instead, I am sending the Messiah to turn the world upside down. Ao invés disso, eu estou mandando o Messias para virar as coisas de cabeça para baixo. Or better, I should say, right side back up. Ou melhor dizendo, trazer o lado certo de volta para cima. And so God says that his Messiah, Então Deus diz isso para o seu Messias: I will also make you a light to the Gentiles, that my salvation shall reach to the ends of the earth. Então Deus diz isso para o Messias: eu vou fazer de você luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. God tells his people it is too small a thing for them to just think about their own condition. Então Deus diz para o seu povo que é uma coisa diminuta, coisa pequena para eles voltar para as condições antigas, Their own well-being. o seu próprio bem-estar. And so he calls them back to remember the grand sweep of his sovereign
plan to bring his light and love into the world. Então, ele chama o seu povo de volta para lembrar da grande abrangência do seu plano soberano de usar o seu povo para trazer luz e amor para todos. Not just to them, but to the whole world. Não somente para eles, mas para todo mundo. Reaching all the way back to Genesis to the book of Revelation. E quando a gente volta desde o começo lá no Gênesis até o final do livro de Apocalipse, God constantly reminds his people that he has a bigger plan in mind. então Deus sempre chama a atenção do seu povo e lembra o seu povo que ele tem um plano maior em vista. And that is the restoration of all people and all things under his lordship. E esse plano é a restauração de todos os povos e de todas as coisas debaixo do seu senhorio. My friends, I am so glad to hear that you here at First Presbyterian Church in Curitiba have not settled your hearts and minds on too small a thing. Meus amigos, eu estou muito feliz de saber que aqui na Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba, vocês não pararam os seus corações e as suas mentes em coisa tão diminuta. You have said in your purpose statement that you are committed to God's mission to the world. Vocês dizem na sua declaração de propósito da igreja que vocês estão comprometidos com a missão de Deus no mundo. I myself can see this. E eu mesmo posso ver isso. First of all, I have heard that your church supports 23 missionaries both here in Brazil and around the world. Então, em primeiro lugar, eu soube que a sua igreja sustenta ou dá suporte para 23 missionários, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. These missionaries include indigenous gospel workers in Amazonia, Esses missionários incluem pregadores do evangelho indígenas na Amazônia, medical missionaries, missionários médicos and those who are working in various countries like Germany, Poland, Angola. e aqueles que estão trabalhando em vários países como Alemanha, Polônia, Angola And yes, in the USA. e sim, também nos Estados Unidos. Hallelujah. Aleluia! We need them. Nós precisamos deles. Send more. Send more. Bring Mandem more. mais, mandem mais. Missions is in your DNA. Missões está no seu DNA. You have not settled on too small a thing. Vocês não ficaram parados em coisa tão diminuta. You have responded to Messiah's call in Acts 1:8 to go to the ends of the earth. Vocês têm respondido ao chamado do Messias em Atos 1:8 para irem até os confins da terra. And now you are facing the challenge of being missionaries here in your own community of Curitiba. E agora vocês estão enfrentando o desafio de serem missionários também aqui na sua cidade de Curitiba. This is your Jerusalem and your Judea. Essa é a sua Jerusalém, a sua Judéia. In the old model of church in the USA, No velho modelo de igreja aqui dos Estados the Unidos, belief was the pastor is the evangelist. a crença é que o pastor era o The evangelista. pastor is the discipler. O pastor era quem The discipulava. pastor is the one who cares for everyone. O pastor é quem devia tomar conta de todo mundo. My friends, this is an old way of doing things that does not work anymore. Meus amigos, essa é uma forma velha de fazer as coisas, isso não funciona mais. It does not work because our culture is changing so much. Isso não funciona porque a nossa cultura está mudando muito. But secondly, this is not the biblical way anyway. Mas, em segundo lugar, não funciona porque esse também não é a maneira bíblica de fazer as In coisas. Ephesians chapter 4, verses 11 through 12, Em Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12, it says that the pastor's job is to equip the people to be ministers and missionaries wherever they go. diz que o trabalho do pastor é equipar as pessoas para serem ministros e missionários aonde quer que eles estejam. In the places where you live and work and play and go to school. Nos lugares onde você mora, onde você trabalha, aonde seus espaços de lazer e também onde você vai à escola. Our identities must not merely be as members of the church, Nossa identidade não deve ser apenas de membros da igreja, but we are what we call missional disciples. mas nós somos o que chamamos de discípulos missionais. I've heard your mission statement. Eu soube da sua declaração de missão aqui da igreja. We are disciples of Jesus who in community make disciples of Jesus in obedience to Christ. Nossa missão aqui da igreja diz: nós somos discípulos de Jesus que em comunidade fazemos discípulos de Jesus em obediência a Cristo. My friends, I believe that you have found the key. Meus amigos, eu creio que vocês encontraram a chave. Or better, it has been revealed to you. Ou melhor dizendo, a chave foi revelada a vocês.
training everyone in such a way that they can make disciples is the key to bringing gospel renewal in a church and in a city. Treinar todos para que eles sejam discípulos que possam fazer discípulos é a chave para trazer a renovação do evangelho à igreja. But what about the Samaritans who are around you? Mas e com relação aos samaritanos que estão ao nosso redor? Those who are different from those who are inside the church. Aqueles que são diferentes dos que estão dentro da igreja. They may be different culturally, but they also may be different generationally. Eles podem ser diferentes culturalmente, mas também eles podem ser de uma geração diferente da geração que está na igreja. The key is to go to them rather than waiting for them to come to us. A chave é ir até eles, ao invés de ficar esperando eles virem até nós. I must confess to you, many of us in the United States, many of our churches are not very good at this. Eu preciso confessar para vocês que muitas das nossas igrejas nos Estados Unidos não são boas nisso. We are great at building great buildings and inviting people in. Nós somos muito bons em construir grandes prédios e chamar muita gente para vir. We invite them into our territory. A gente convida essas pessoas para virem para o nosso território. This is a comfortable thing to do. Isso é uma coisa confortável para fazer. It's much harder to go to where they are. É muito mais difícil ir até onde eles estão. It's harder to learn their culture É difícil aprender a cultura deles and how the gospel speaks into the needs of their culture and their language. e como o evangelho fala as necessidades da cultura dessas pessoas. In the Eco Church in which I most recently served, Na igreja da ICO, que eu tenho servido mais recentemente, we are starting by going out into the community a worship service for Arabic-speaking people from the Middle East. a gente começou um novo culto de adoração indo até as pessoas da comunidade de imigrantes do Oriente Médio. Most of these immigrants coming to my city have a Christian background from the Middle East. Muitos dos imigrantes da minha cidade têm um background cristão, mas vêm do Oriente Médio. You know that there are Christians in the Middle East, right? Você sabe que tem cristãos do Oriente Médio, certo? But some who are coming are Muslim. Mas muitos dos que vêm também são muçulmanos. They also speak the Arabic language. Eles também falam a língua árabe. And so we do the worship service in Arabic. Então a gente fez um culto de adoração em árabe. Yes, we are evangelizing Muslims. Sim, nós estamos evangelizando muçulmanos. Many of them are hungry for God. Muitos estão com fome de Deus. And when they hear about the grace of the Lord Jesus, they come in droves. E quando eles escutam da graça e do amor de Jesus, eles vêm conosco. One day I was involved in baptizing 24 Muslim background believers off the coast of England. Então, há pouco tempo atrás, eu estava envolvido no batismo de 24 muçulmanos convertidos que vieram de fora. It was a kairos moment in my life. Foi um momento de kairos na minha vida. This is the important thing. Essa é a coisa importante. We must speak the language of those we hope to reach. A gente precisa falar a língua daqueles que nós queremos alcançar. But this not only has to do with vocabulary, Mas isso não tem só a ver com vocabulário, but also with music. mas também com a música. Sociologists say that whatever music we listened to when we were 19 years old Os sociólogos dizem que qualquer música que nós costumávamos ouvir quando nós tínhamos 19 anos de idade, that becomes the style of music that you love for the rest of your life. aquele estilo de música se torna o estilo de música favorito seu, que você ama para o resto da sua vida. How many of you remember the kind of music you liked when you were 19 years old? Quantos de vocês se lembram do estilo de música que você gostava de ouvir quando você tinha 19 anos de idade? If I sang a few songs from that era right now, they would come immediately into your mind. Se eu começasse a cantar algumas músicas aqui agora, isso faria vocês lembrarem da importância delas na sua vida. Sociologists call this music our heart language. Os sociólogos chamam essas músicas, esse estilo de música, de a linguagem do coração. And different generations, Em gerações and diferentes, certainly those outside the church, e especialmente naqueles fora da igreja, may sometimes have their own heart languages in music. eles vão ter a sua própria linguagem do coração através da música. It would be too small a thing to believe that God only loves one style of music. Seria uma coisa diminuta, uma coisa muito pequena, acreditar que Deus somente gosta de determinado estilo de música. So maybe in addition to the wonderful music that you have here now, Então, talvez, em adição à música maravilhosa, o estilo de música maravilhoso que vocês têm aqui agora,
Maybe consider planting another church with another musical style, Considerem talvez plantar uma outra igreja com um outro estilo musical, like we have done in the USA with people who speak Arabic, como a gente fez nos Estados Unidos com aqueles que falam árabe. so that you can enlarge your ability to connect with many people. Dessa maneira você pode ampliar a sua forma de se engajar com outras pessoas, outros povos. Maybe as you begin to do these types of things, Talvez quando você comece a fazer essas coisas, you will become a strategic center of renewal and training for others in the southern states of Brazil. vocês podem se tornar um centro estratégico de renovação e treinamento para outras pessoas aqui nos estados do sul do Brasil. My friends, I am so encouraged to hear that your dreams at First IPI in Curitiba Meus amigos, eu estou muito encorajado de saber que os seus sonhos da primeira IPI de Curitiba, Your dreams are much bigger than your memories. os seus sonhos são muito maiores que as suas memórias. You have not set your heart on too small a thing, Vocês não estão com o coração parado em coisa tão diminuta. like just keeping the doors open and make sure the budget is in a good place. Coisas como só manter as portas abertas ou garantir que o seu orçamento esteja num território positivo ou seguro. Instead, your church is now experiencing renewal and regaining its sense of vision. Ao invés disso, a sua igreja agora está experimentando renovação e ganhando de novo senso de visão. Because you are a people whose dreams are bigger than your memories. Porque vocês são pessoas cujos sonhos são maiores que as suas memórias. May the Lord bless you in your ministry and mission Que o Senhor os abençoe no seu ministério e na sua missão, as you bring others into Jesus' heavenly party. enquanto vocês trazem outras pessoas para a festa celestial de Jesus. Amen. Amém.